A gente está com um processo de eleição interno do Partido dos Trabalhadores e o PT de São Paulo vai decidir agora o diretório regional de São Paulo. Um dos candidatos favoritos é o Francisco Chagas. A votação está indo para segundo turno, agora para o ano, com direção e com foco, na verdade, na reeleição do Lula em 2026. Eu quero agradecer ao time da assessoria do Francisco Chagas que entrou em contato com a gente e perguntar, Chagas, você quer modernizar a comunicação do Partido dos Trabalhadores? Seja muito bem-vindo aqui à Folha Democrata, muito obrigado pelo seu tempo. Como é que você está? Tudo bom? Bom dia, Zambarda. Satisfação aqui em falar com você. Não sei se você sabe, mas eu conheci o seu irmão, o Paulo. Ah, é? O Paulo? Que legal. Ele estudou no ensino médio com meu filho, então, a faculdade, aliás. Bacana. Ali no liceu? Na PUC, tecnologia na PUC, né? Na PUC, sim. Meu irmão fez games lá, inclusive. Exatamente, junto com meu filho, o Heitor. Então, eu só conheço você assim, né? Pela telinha, né? pela rede social. É um prazer falar contigo, viu? Prazerzão, deputado. Eu queria saber como é que está esse processo de seleção, o PED do Partido dos Trabalhadores. Seu nome figura entre os favoritos. E tem essa questão mesmo, né, Francisco? A comunicação do PT, os desafios. A gente teve uma experiência bem interessante, não foi exatamente o partido, mas o nosso campo da esquerda, essa reação agora com as IAs, essa mobilização social que está acontecendo até por conta desse episódio que é triste, né? O Trump tá atacando o Brasil, né? E a gente está tendo Sem uma reação dúvida. digital, né? Olha, nós estamos entendendo que estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, muito complexa. A meu ver, já era esperado essa movimentação que o Trump está fazendo, punindo o Brasil, perseguindo o Brasil. Na minha opinião, ele declarou guerra ao Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, e isso, a meu ver, vai escalar, né? Em que pese alguns aqui, entre nós, se ofereçam para fazer o beijamão, né? A família Bolsonaro, que provocou, inclusive, na manifestação da carta do Trump, que é uma família criminosa, estava ouvindo o seu programa aqui agora há pouco, mas o problema é que essa conjuntura, a meu ver, ela vai se estender, né? Essas sanções vão se estender, quer dizer, esse debate sobre soberania brasileira vai se estender, e o debate sobre justiça tributária e fiscal, que é um absurdo aqui no Brasil, né? Rico não paga imposto, quem paga imposto é pobre, e eu tenho a impressão, Zambarda, que a população brasileira está acordando para isso, né? Está despertando para isso. As manifestações na Paulista, há 2 semanas atrás, já demonstra isso. E o PT cumpre um papel muito importante nessa conjuntura. E eu digo por quê. Nós vamos ter o PED agora no dia 27, no domingo, e o PT na capital, não sei se você sabe, em 22, na eleição do Lula, uma eleição muito difícil, conseguiu 500 mil votos de vantagem no segundo turno. Nós ganhamos no primeiro e no segundo. No segundo, nós levamos para o presidente Lula 500 mil votos, o que assegurou, de certa forma, a eleição do Lula naquele momento. Nós temos um desafio agora. Nosso desafio é ampliar essa votação que o presidente Lula teve, porque eu falo para os companheiros que essa é a eleição das nossas vidas, porque nós vamos ter que derrotar a direita e o neoliberalismo. Isso é um fato, porque vai ser discutido, obviamente, não só a democracia, mas qual projeto o Brasil precisa assumir para verdadeiramente produzir justiça social e defender os mais pobres. Isso está muito colocado. O PT municipal, para quem não conhece, tem 202 mil filiados, 37 zonais, né, que são diretórios zonais distribuídos pela cidade. Tem 800 dirigentes e lideranças entre direções zonais, direção municipal, parlamentares, secretários de área, né, setoriais. Nós temos em torno de 800 e 800 companheiros e companheiras que são dirigentes aqui na capital. O nosso problema, um dos nossos problemas é a comunicação.
Nós não Sim. temos uma comunicação efetiva. Desses 202 mil filiados, nós temos pouco mais de 30 mil digitalizados. Então, É nós não muito pouco. conseguimos, é muito pouco. Nós vamos ter que fazer um trabalho de, vamos dizer assim, de recadastrar do ponto de vista e fazer um cadastro digital. Porque quem está conversando com o nosso filiado é a direita e a extrema-direita. E chega Sim, todo dia, ainda mais em São Paulo, né? ainda mais em São Paulo, né? Então nós vamos ter que resolver isso. Nós vamos ter que fortalecer outra coisa que eu acho muito importante. Nós temos o PT Real, ele existe lá na periferia, nesses 37 diretórios zonais. E assim, em torno de 3 zonais têm sede própria. Nós queremos todos os zonais com sede de portas abertas. Como é que a gente vai dialogar com o povo? Tem que ter o PT de portas abertas em cada lugar da cidade de São Paulo para receber a população, para receber a demanda da população, para dialogar com os companheiros que por ali moram e enfrentam as suas dificuldades, para fazer o debate político, né? Não só o debate político nacional, internacional, que é importante, mas o debate político local, aqueles Claro. problemas que tem no local, sabe, na saúde, na educação, no transporte. Então, nós queremos um PT atuante, moderno e fundamentalmente organizado pela base. Essa é o que nós achamos que vai fazer muita diferença. E eu acho que isso é possível fazer. Eu tenho conversado muito com os zonais, o pessoal está muito animado para que a gente faça uma verdadeira revolução transformadora na realidade atual do PT na capital. É, uma coisa bem interessante de se falar, Chagas, é que assim, a gente aqui da Folha Democrata, eu tô em Serra Negra, no interior de São Paulo, né? E teve uma Sim. mobilização importante para tirar os pedágios do Tarcísio de Freitas. Aqui é uma cidade extrema-direita total, mas teve uma Total. mobilização, inclusive, da esquerda para isso, e a gente conseguiu derrubar o governador nesse aspecto. E eu acho que é importante, assim, canais como a FD, a Folha Democrata, a gente está com quase 120 mil inscritos, a gente Muito bom. precisava ter uma comunicação mais direta com vocês, que são de diretórios municipais. São Paulo é uma fronteira importante. O que você fala é muito verdade. O Lula, você olha os mapas eleitorais, o Sudeste, que tinha uma tradição de eleger a direita ou a extrema-direita, elegeu o Bolsonaro em 2018, em 2022 teve essa mudança de comportamento. E isso só vai se agudizar se o partido tiver um trabalho mais efetivo, né? Exatamente. Então, Zambarda, no caminho de modernizar essa comunicação, uma das coisas que nós estamos pensando e vamos concretizar é montar parcerias com programas como o seu, com canais como o seu. Nós temos muitos canais abertos, né, aqui em vários, com vários companheiros, vários associados ao campo de esquerda progressista, e que nós precisamos manter um diálogo permanente. O nosso filiado assiste o teu programa, assiste outros programas, né? Isso é muito bom. O que significa, se a gente abrir uma parceria, ter uma presença mais permanente na interlocução com você, com outros companheiros, com certeza o nosso filiado ficará mais informado e mais engajado nas lutas que nós precisamos fazer. Isso, a meu ver, é fundamental, e nós não tivemos isso até hoje, essa é a verdade. Nós temos a nossa rede social, não vou dizer que seja ruim, mas não é suficiente para fazer o enfrentamento que nós temos, né, aqui na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, vamos dizer assim, é maior que a maioria dos diretórios estaduais do PT. É muito grande, uma cidade com mais de 9 milhões de eleitores, 12 milhões de moradores e moradoras, então ela é estratégica em qualquer situação, seja do ponto de vista político, eleitoral, econômico, social, né? Então nós estamos muito, assim, na perspectiva da gente fazer essas transformações, que não é nada extraordinário, eu diria que seria o elementar para que a gente faça um bom debate político e faça a disputa. Nós precisamos de um partido engajado na disputa política. Isso hoje, até hoje, vamos dizer assim, nós estamos retomando, mas precisamos ter uma agenda permanente de mobilização. E para ter mobilização, precisa ter comunicação moderna. Sem dúvida nenhuma. Digitalizada, ágil, tem que olhar para todas essas questões. Chagas, queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse um pouco para o nosso pessoal.
falado um pouco da sua atuação como deputado, como vereador, você que foi diretor do Sindicato de Trabalhadores da Indústria Química. Fala um pouquinho da sua história, se apresenta para o pessoal. Obrigado pela oportunidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou da pré-fundação do PT. Nós fizemos o primeiro núcleo pró-PT na capital em 5 de novembro de 1979, com a presença do nosso saudoso Luiz Gusquem, né, ali na Praça Antônio Prado, perto do centro, no antigo centro financeiro da cidade. Bom, eu fui dirigente sindical dos químicos, né, fui militante dos bancários na época, né, depois fui para a indústria química e plástica, fui diretor do sindicato dos químicos, dos plásticos, realizei a reunificação da categoria, né, porque era separada. Fizemos em novembro de 85 a greve da campanha salarial unificada e conseguiu a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 antes da Constituição de 88, né? Depois nós fundamos a Confederação Nacional de Ramo Químico no Brasil inteiro, que reúne petróleo, petroquímico, químico e toda a indústria de transformação, né? Nesse período, logo após, eu fui vereador da cidade de São Paulo por 3 mandatos, né? Iniciei no governo da Marta, onde eu tive a oportunidade de apresentar um projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, que é de conhecimento de todo mundo hoje, a farmácia popular. A farmácia popular é um projeto de minha autoria, exatamente. Nós havíamos feito uma espécie de piloto no Sindicato dos Químicos, que durou 18 anos, para você ter uma ideia. Então, nós acumulamos informação, know-how e tal, e quando eu virei vereador, fui eleito vereador, nós apresentamos esse projeto na Câmara, e foi aprovado. Logo a seguir, o Lula assumiu, né, o governo federal, nós fizemos uma conferência sobre saúde medicamentosa, e o Lula, já no ano seguinte, implementou o programa de farmácia popular, que hoje, todos nós sabemos, atende mais de 22 milhões de pessoas no Brasil. Eu fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade de ser o autor. Minha mãe é cliente do Farmácia Popular, é necessário para todo mundo. Todo mundo. O outro projeto que ainda na Câmara Municipal eu apresentei, eu sempre tive uma atuação muito forte na periferia, e eu me deparei em todos os lugares por onde eu passava com problemas de saúde de mulheres que eram vítimas de câncer de colo de útero por conta do HPV. Eu descobri naquela época que o HPV era a segunda causa-morte entre as mulheres por câncer de colo de útero. Então, abri um processo, eu sempre gostei muito de trabalhar com audiência pública, fiz várias audiências públicas na cidade de São Paulo, e aí nós concluímos que deveríamos fazer um projeto de lei para dar gratuidade na vacinação, porque havia vacina, só que é cara, né? Muito cara. Aí, então, nós apresentamos na Câmara Municipal de São Paulo, o projeto começou a tramitar no âmbito municipal, aí eu fui para a Câmara Federal. Na Câmara Federal, eu tive a oportunidade de conversar, né, com o ministro Padilha, naquela época, e depois com a presidenta Dilma. Olha, 3 meses depois, a Dilma implementou o programa de vacinação contra o HPV. E hoje atende em torno de 6,2 milhões de pessoas, de jovens, né, de jovens no Brasil inteiro. Então, eu fico muito orgulhoso disso tudo, né? Bom, hoje eu sou o vice-presidente do PT, né, aqui na capital, atuei em todas as campanhas como coordenação de campanha. O ano passado, na campanha do Boulos, eu coordenei a mobilização. Eu acho que nós tivemos uma grande mobilização. A nossa convenção, por exemplo, foi 12 mil pessoas, a maior convenção que nós já fizemos. Estava lotado. Eu não fui, mas eu recebi relatos. Estava lotado. Estava muito lotada. Então, minha experiência de vida, eu tenho formação em ciências sociais, né? Me especializei em sociologia do trabalho e sociabilidade brasileira, e ultimamente tenho estudado muito, desde 2013, desde 2012, 13, quando a Dilma foi
espionada pelo Departamento de Estado americano, aí eu comecei a me dedicar muito a estudar geopolítica e defesa, né? Mas a minha origem é uma origem sindical, origem popular, participei do movimento de saúde aqui na cidade de São Paulo e tive uma participação aí no legislativo, né? Mas até hoje no PT. O PT tem 45, eu estou há 46 anos no Partido dos Trabalhadores. Você está no pré-PT, né? Você estava ali desde as reuniões iniciais. E deixa eu te falar uma coisa, Francisco, quando você fala da questão da criação do Farmácia Popular, tendo em vista o que a gente está vendo, né? O PT é o único partido de verdade que a gente tem no Brasil, porque olha o que aconteceu com o PSDB, que virou, né? O PL é esse monstrengo que o Bolsonaro ergueu. O Partido dos Trabalhadores... E aí eu falo uma coisa. Modernizar a comunicação não é, por exemplo... Eu tive na reunião dos influenciadores agora com o Gilmar Tato discutindo ali a questão das estratégias e tal. E o PT não precisa se conectar mais com jovens para levar essas histórias que você está me contando aqui? Muito bom, muito boa a tua pergunta, Zambarda. Não tem futuro, não é só para o PT, não tem futuro para a humanidade se o jovem não for integrado. Né? O Brasil, para a humanidade, se o jovem não entrar na vida pública, na vida política, na vida ativa, na participação de tudo isso. Eu acho que um dos grandes problemas do PT é o ingresso dessa juventude. Agora, eu acho que não tem uma fórmula mágica que você diga agora, jovem, participem do PT. Não existe isso. O jovem participará do PT se ele encontrar no PT a utopia, se ele encontrar no PT um sonho de um mundo que ele não está encontrando aqui, nesse sistema cruel, injusto, desigual, que humilha, que isola, né, as pessoas. Então, eu acho que a forma de integrar a juventude é, primeiro, botar as portas abertas do PT para que a juventude venha contribuir e não ter uma orientação do partido, ela venha contribuir para orientar o partido naquilo que ela pensa ser, tá certo? Melhor numa perspectiva de futuro. E o PT, de certa forma, vamos falar a verdade, tem um pouco abandonado o debate sobre a utopia, da construção de um mundo novo, de um mundo em que as pessoas possam se sentir verdadeiramente participantes, integradas, com justiça social, no caso do Brasil, com soberania. A juventude é muito atraída para defender aquilo que ela aprendeu a viver, a sua terra, né? a sua gente, o seu povo, a sua família, os seus amigos. Então, o debate de soberania atrai o jovem, o debate, eu diria aqui, de uma sociedade que não seja uma sociedade capitalista, aí nós podemos chamar de socialismo, de comunismo, pode chamar do que quiser, não importa. O fato é que nós precisamos superar os limites dessa sociedade que nós sabemos que está destruindo a humanidade, está destruindo o planeta, né? Não tem preocupação com o futuro, não respeita a humanidade, não respeita os direitos. Então, se a gente abordar, se a gente trazer para dentro do PT um debate da perspectiva de uma utopia, de um lugar em que o jovem é aquele que pensa no futuro, né? Isso, ele encontra esse espaço de debater e contribuir com isso. Tenho certeza que a juventude vem para o PT, vai ajudar o PT a se transformar e transformar a realidade. E é óbvio, nós temos um problema geracional, em que pese eu seja aqui pré-fundador do PT, mas eu quero dizer um negócio para todo mundo: os sonhos não morrem. Os sonhos não morrem. Então, aquilo que nós pensávamos, mesmo diante de uma outra conjuntura, de uma outra realidade, de uma outra classe trabalhadora, nós continuamos pensando, mas precisamos analisar o quadro atual, a realidade atual, a classe trabalhadora atual e convidá-los para uma jornada de transformação. É isso que nós precisamos fazer. Sim, agregar essas lutas todas, né? E aí, chega se encaminhando já para nossas perguntas finais, como é que funciona o processo, o PED, nesse segundo turno? Como é que os filiados podem votar? Se você puder fazer só esse serviço final para o pessoal saber. Bom, hoje na capital, são mais de 60
pontos de votação. Normalmente, esses pontos de votação são distribuídos dentro do que a gente chama de diretórios zonais, né? São 37, então são vários pontos, né? O filiado deve se dirigir para seu ponto de votação, eles estão sendo informados, inclusive os locais, o filiado, a afiliada, e lá hoje tem segundo turno, só tem, vamos dizer assim, só tem segundo turno aqui em São Paulo em 2 cidades. Em 2 cidades não, em uma cidade, na capital. E no zonal de Brasilândia, Freguesia, tem segundo turno, né? Que lá nós estamos apoiando o nosso companheiro Adilson, né? Para continuar o trabalho dele, que, aliás, o diretório da Brasilândia é um exemplo que eu pretendo compartilhar com os demais zonais de como organizar o PT lá no local, sabe? Na periferia, reunindo as pessoas, fazendo debate político. Então, só tem 2 candidatos no segundo turno. Eu sou Francisco Chagas 581 e quero pedir o voto de todo mundo, todas as filiadas e filiados que estão aqui nos ouvindo, para fazer essas mudanças que eu julgo fundamental para o PT. Um PT aguerrido pela base, de portas abertas, que integre a juventude, que dê espaço a quem não tem e vez a quem nunca teve vez. Essa é a nossa ideia, Zambarda. Excelente. A última pergunta mesmo. Teve no PT Nacional teve vários candidatos e venceu Edinho Silva, que era o favorito do presidente Lula. E tem um temor que o partido fique muito alinhado ao governo. E a gente viu algumas votações que o partido já pressionou o governo para se posicionar de maneira contrária. Como é que você vê a situação do PT, a estrutura como um todo? O partido vai continuar sendo esse sinalzinho que às vezes o presidente precisa dar uma olhada das demandas populares? Olha, a minha leitura sobre isso é muito clara. É óbvio que o PT tem que apoiar, tem que defender o governo Lula, mas o PT tem que ir mais além do que isso. Como o nosso governo é um governo de uma frente ampla, o PT deve coordenar, na minha opinião, o campo progressista e de esquerda e poder apresentar na disputa política nacional sobre os temas principais de inclusão, de distribuição de renda, de soberania, de democracia, agir conjuntamente e nos antecipar. Não, claro que o PT deve orientar, vamos dizer assim, as nossas bancadas, a nossa militância, e deve defender o nosso presidente Lula e o governo, mas também deve tentar alavancar impulsos para que o governo avance mais, cumpra o programa que a nossa população aprovou na urna, né? Então, eu não vejo, vamos dizer assim, contradição nisso. É claro que entre nós tem muitas opiniões diferentes, né? Claro. Eu sou daqueles que acho que nosso partido tem que defender o nosso governo, o governo do presidente Lula, mas tem que fazer avançar, tem que estar, vamos dizer assim, um passo adiante, porque o governo passa, os governos passam, e nós pretendemos passar gerações e gerações e gerações no caminho de uma transformação social efetiva, de inclusão, de respeito, de justiça, de soberania. Então não vejo grande contradição. Manda um abraço pro... É só acertar os nossos ponteiros. Não, tem que acertar sempre os ponteiros e essa questão toda. Manda um abraço pro seu filho aí, que é amigo do meu irmão, e pra família toda. Boa sorte nessa eleição. Tomara que seu nome seja escolhido. Eu não voto, porque eu não sou filiado, mas assim, então, estamos aí contando. Beleza. Francisco, obrigado. Um abraço do Paulo. Um abraço do Paulo. Darei aqui no Heitor. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.